Deixa eu trazer uma... eu ia trazer uma apuração com o Thaís, mas eu vou voltar um pouquinho agora para a gente poder também dar o giro internacional, pagar para vocês informação de momento, aqui com o Américo Martins, sobre o Papa Francisco, que aprovou, Américo, formalmente que padres abençoem casais do mesmo sexo. Essa decisão histórica marca uma mudança na abordagem da Igreja Católica em relação à comunidade LGBT. Conta pra gente os detalhes, em que circunstâncias se dá essa decisão do Papa, Américo. Olá, muito boa tarde, Tainá, Uribe e todos que nos acompanham aqui nos bastidores nessa tarde. Tainá, como você disse, essa é uma decisão histórica, porque o Vaticano agora permite que os padres possam abençoar casais do mesmo sexo, uma coisa que era proibida pela Igreja Católica. Alguns padres, na verdade, vão poder se recusar a dar essa bênção, mas eles nunca vão poder impedir a entrada desses casais nas igrejas católicas. Além disso, é uma decisão histórica, é um passo mais liberal do Papa Francisco, mas no mesmo documento que falava que essa bênção era permitida, eu vou ler para vocês, a nota também afirmava o seguinte, que a Igreja Católica considerar a união de casais do mesmo sexo um ato, aspas, irregular. Então, continua pela doutrina da Igreja Católica uma proibição aos casamentos e às uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Para deixar isso muito claro, essa liberação do Vaticano, Tainá e Uribe, também fala o seguinte, a bênção pode ser dada, desde que o padre concorde, mas não pode acontecer numa cerimônia que seja parecida com o casamento e também não pode acontecer nas liturgias normais da igreja, ou seja, durante uma missa, por exemplo. Então, é um passo mais liberal do Papa e do Vaticano, mas com algumas óbvias restrições. É um passo limitado, vamos dizer assim, embora histórico. Agora, o Papa, que é o grande responsável por essa mudança, assim como cardeais muito próximos dele, ele já vinha dando sinais de que isso aconteceria e em agosto ele chegou inclusive a dizer que as mulheres trans também são filhas de Deus, aspas, nessa expressão também, e que a igreja, obviamente, não pode tratá-las de uma forma diferente. Apesar disso tudo, Tainá e Uribe, as associações, as organizações aí de direitos das comunidades LGBTQIA+, querem mais envolvimento da Igreja Católica, esperam mais mudanças nesse sentido de incorporar todas as comunidades dentro da Igreja Católica. Ou seja, Américo, casamento só fora da igreja, é isso? Os padres abençoam só fora do espaço da igreja. Não, podem abençoar na igreja, podem, mas não pode ser nem durante uma missa, um rito tradicional, tem que ser uma coisa mais privada, e também não pode parecer um casamento. Então você não pode ter esse casal entrando na igreja, por exemplo, de mãos dadas, ou um esperando o outro, para serem abençoados. É uma bênção, não é uma realização de um casamento. Pode acontecer no recinto da igreja, os padres não podem impedir a entrada dessas pessoas, mesmo que eles se recusem a dar a bênção, mas trata-se de uma bênção da igreja e não a formalização de um casamento. Obrigada pela informação também e pela explicação, Américo Martins. A gente vai